Você está vendo o CPR, mas para o CPN também. Governo, empregadores e empregados. E todos eles vão o quê? Estudar e propor medidas de controle, medidas de melhoria para essas normas. O CPR se reúne, geralmente uma vez por mês. Aqui ele se reúne uma vez por mês, né? Toda primeira quarta-feira. Quem tiver aqui por perto, nos polos aqui perto do Recife, pode ir na quarta-feira que vem, dia 3, lá na Rua da Concórdia, que é o Sindicato dos Trabalhadores, às 14 horas, que vai ter reunião do CPR, né? Até para vocês começarem a conhecer, começarem a se inteirar do pessoal que trabalha dentro da construção civil. E lá vai ter o pessoal do Ministério do Trabalho, vai ter o pessoal da Fundacentro, técnicos de outras empresas, engenheiros de outras empresas. Por enquanto eu coloquei na minha agenda que vou estar lá. Se não aparecer nenhum compromisso e quiserem também fazer a visita lá, é só me procurar que a gente pode estar conversando pessoalmente. Então esses comitês regionais, eles levam essas sugestões para a reunião do Comitê Nacional, né? Geralmente eles fazem isso lá em Brasília, e aquilo que foi acordado pelas três partes, governo, empresa e trabalhador, pode ser incluído na mudança da NR18. E com isso, a gente chega ao final da atividade de hoje, né? Das aulas de hoje, que a partir de agora a gente vai voltar para aquelas nossas atividades de classe, de casa, né, que vocês vão fazer e enviar para a gente até a próxima quarta-feira. Antes de entrar na atividade, e aí, Tati, tem mais alguma dúvida? Temos sim. Pois não? Paulo Palmares, o aluno Flávio pergunta qual a largura da rampa? Pois é, Flávio, né, Flávio? A largura da rampa depende da quantidade de pessoas que vai passar por ali. Tem uma largura mínima, que sempre é de 80 centímetros, e para veículos de 4 metros. Dá uma olhadinha lá na norma. Agora eu vou deixar isso para vocês que estão aí do outro lado. E vou cobrar, sabe quando? Amanhã. Vou cobrar que vocês passem essa informação amanhã. Sabe aonde? No chat. Quinta-feira passada ficou eu e a professora Andréa, praticamente nós duas conversando, porque entrou só uma menina para fazer perguntas no chat. E a gente está lá, no horário que está determinado aí no ambiente virtual, para poder a gente esperar e tirar mais dúvidas de vocês. Claro que quem não tiver tempo de entrar no chat, pode lançar as perguntas no fórum. Infelizmente, eu só posso entrar no fórum durante a noite para verificar as perguntas, mas de manhã cedo, entrem novamente quem deixar a pergunta, porque provavelmente já vai estar respondido. Aí vocês vão passar para mim, fica como uma tarefinha especial aí para vocês. Não vai valer pontuação nem conceito de nada não, tá? É só para a gente tirar dúvida. Tem mais algum aí? Tem do Paulo Garanhuns, o aluno Isnaldo. Quem faz a manutenção desses cabos? Certo. No cabo de aço, não é nem a manutenção, é a inspeção, né? Que você vai estar verificando se tem alguma perna quebrada, algum fio quebrado, se está com algum amassado. Manutenção de cabo de aço, praticamente é só a lubrificação. E a lubrificação, quem deve fazer, ou pelo menos quem vai ter esse trabalho de fazer a manutenção do cabo de aço, é aquele profissional que está utilizando o cabo. Se são pedreiros, aí você vai conversar com eles para eles passarem um óleo, né? De tempos em tempos, que esse tempo vai depender de se chove, se faz sol, se tem muita poeira. E se for de máquina, a mesma coisa. Fala com o operador da máquina para ele fazer a lubrificação. Manutenção seria só essa. O restante é você estar observando, estar inspecionando para poder, em alguma situação de falha, que a gente até já citou, pedir para fazer a substituição desse material. Olha só, Tati, estão me avisando que a gente tem que passar a atividade. Tem mais alguma pergunta? Porque só do o Paulo Olinda, é o aluno Júnior. Qual o material usado para lubrificar o cabo de aço? Óleo. Só que não pode ser óleo queimado. Graxa não é o mais indicado, porque a graxa, por ela ser mais grossa, né, ela vai absorver um pouco dessa areia, dessa poeira que fica dentro lá da obra. E ela vai criar uma situação, uma superfície de atrito nesse cabo.
Então você pede para que o pessoal na empresa lá compre um óleo grosso, um óleo novo, e a lubrificação você pode fazer com um pincel, passando por cima desse cabo, ou embeber, como a gente chama, uma bucha nesse óleo e tá passando entre os cabos, em toda a sua extensão. Se tiver uma máquina que tenha cabo enrolado no tambor, como a gente vai ver na próxima aula, ou que tenha um cabo que geralmente ele não é utilizado, ele fica lá só para amarração, a gente vai lá também e lubrifica esse cabo, certo? É uma pena que o nosso tempo aqui seja muito curto para a gente poder ficar conversando mais, né? Então, eu espero vocês amanhã no chat e agora eu vou passar as atividades para a próxima aula, ok? Vamos lá para a nossa primeira atividade. Leiam direito, a primeira informação que eu vou passar agora é assim, leiam o que a atividade está pedindo. Porque assim, quando você não interpreta bem o que a atividade pede, vocês acabam mandando trabalhos grandes, mas que não tinha nada a ver com o que a gente pediu. Aí a gente acaba tendo que cortar, não vai considerar. O texto é bom, pode ser bom, mas foi isso que a gente pediu? Não, então não vai atender a questão. Mas vamos lá para a primeira atividade, para ver se todo mundo entende agora. O item da NR 18.17 fala das medidas de controle para alvenaria, revestimento e acabamento, mas não oferece muitos detalhes sobre as atividades realizadas nesta fase da obra. Aí o que é que eu quero que vocês façam? Essa tarefa consiste em fazer um levantamento sobre perigos e riscos e as medidas de controle para algumas atividades mais específicas dentro desse conjunto aí, dessas etapas de alvenaria, revestimento e acabamento. Que atividades são essas? Eu separei aí 4 para vocês fazerem um levantamento, que é colocação de forro de gesso, revestimento de piso em cerâmica, pintura com rolo e tinta látex ou PVA e impermeabilização com manta asfáltica. Eu coloquei uma tabelinha no próximo slide para ajudar vocês a responder essa questão. Responda seguindo esse modelo. Por exemplo, atividade. Então, qual é a atividade? Em cima a gente viu, colocação de forro de gesso. Aí você volta para a tabela, aí coloca aqui no local de atividade 2 pontos. Colocação em forro de gesso. Como é essa atividade de colocação em forro de gesso? Aí vocês vão ter que dar uma pesquisada. Ou na internet, ou de preferência, procurar algum ambiente aí, alguma casa, algum profissional que esteja colocando um forro de gesso, para saber como é que ele faz essa atividade. E vai voltar para a tabela e vai colocar os perigos e riscos que tem dessa atividade. Para colocar esses perigos e riscos e os agentes, já vou dando uma dica. Vai lá para o PPRA, para a NR9, e, por exemplo, o agente físico. Qual é o perigo e risco? Ruído. Então, você já pode apresentar dessa forma nessa tabela. Se na colocação do gesso se utiliza uma máquina e essa máquina faz ruído, então você já tem o quê? O perigo do ruído. Qual é o agente que esse perigo, que esse ruído se encontra na NR9? Os agentes físicos. Volta aí para a tabela, Billy. Quem é que está causando? Procurem dizer a máquina que está causando. Ruído proveniente da máquina tal. Precisa usar algum EPI quando estiver trabalhando com essa máquina que provoca esse tipo de perigo? Precisa ter alguma medida de controle coletiva para esse perigo que está sendo apresentado aqui? Então, vocês vão fazer isso para as 4 atividades citadas acima e ainda detalhando um pouquinho, né? Porque colocação de forro de gesso, como está aí, ó. Revestimento de piso em cerâmica, pintura com rolo e impermeabilização de manta asfáltica, vocês primeiro precisam pesquisar sobre essas tarefas, tá? Fechando a atividade 1, a gente vai para a atividade 2, que é o quê? Fazer uma lista com 5 materiais que são utilizados na construção de uma edificação e escrever as recomendações quanto a armazenamento e estocagem. Nós não colocamos o item de armazenamento e estocagem nesse slide. Vai ser uma tarefa aí para vocês. Procura lá qual é o item da NR que fala sobre armazenamento e estocagem de materiais. Vai no armazém de construção civil. Escolhe lá
5 materiais que o pessoal utiliza dentro de obra, qualquer tipo de obra que seja. Dá uma olhada na embalagem desse material para ver o que é que o fabricante já está recomendando, faz o confronto da recomendação do fabricante com o que está na norma e